Fala galera, quem fala aqui é Fabrício. Vamos dar início à resolução da nossa primeira avaliação de eletricidade 1. Começando aqui na primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação aos circuitos mistos. Então vamos aqui na alternativa A. Circuitos mistos são circuitos que apresentam vários dispositivos diferentes, como capacitores, resistores, diodos, etc. Não. Letra B. A resistência equivalente para uma associação de resistores em paralelo terá sempre um valor menor do que o da menor resistência que compõe o circuito verdadeiro. Em um circuito com resistores em paralelo, a resistência equivalente terá sempre um valor menor do que a menor resistência que compõe todas as resistências em paralelo. Então, qual vai ser a nossa resposta aqui? Letra B. Certo? Marcar aqui letra B. Vamos para 2. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? Então, aqui nós temos dois resistores em paralelo, em série com outro resistor aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o equivalente desses dois resistores em paralelo. Então, vai ficar 20 em paralelo com 30, que é 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30. Isso daqui vai dar o resultado de 12 ohms. Então, nós temos aqui 12 ohms aqui em série com 50. Então, a resistência equivalente será 12 mais 50, igual a 62 ohms. Questão 3, então. Resolva as associações de resistores abaixo. Determine a resistência equivalente do seguinte circuito. Então, vamos ver. O que é que está em série e o que é que está em paralelo? Esses dois resistores aqui, 6 e 12, estão em paralelo, porque eles estão conectados aos mesmos terminais, certo? Logo, fazendo 6 em paralelo com 12, isso vai ficar 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12. Isso daqui, fazendo a conta, vai dar 4 ohms. Logo, esses dois resistores aqui podem ser substituídos por um outro de 4 ohms. Mas aí observe, esse resistor de 4 vai estar em série com o resistor de 8, certo? E aí nós vamos fazer a nossa nova resistência, vai ser 8 mais 4, que vai ficar 12 ohms. Logo, apagando aqui, o que é que nós vamos obter depois de todas essas contas? Nós obtivemos, ao final, um resistor de 12 aqui, que vai estar em paralelo com o de 6, certo? Nós já fizemos essa conta, 12 em paralelo com 6 vai dar 4, então isso pode ser substituído por um resistor aqui de 4 ohms, que vai estar em série, então nós vamos somar com o resistor de 8, obtendo mais uma vez um resistor de 12. Então, nós vamos somar, obtemos aqui um resistor de 12, em paralelo com 6, 4 em série com 8, 12, e nós vamos obter aqui outro resistor, então, de 12 ohms. Para cá, tudo isso foi simplificado, então, num resistor de 12 ohms. 12 em paralelo com 6, nós sabemos que vai dar 4. Então, esses dois resistores aqui, podem ser substituídos por um aqui, que eu estou desenhando em azul, de 4 ohms. Esse resistor de 4 vai estar em série com esse de 8. Logo, a nossa resistência equivalente ao final do circuito vai ser 4 mais 8, que corresponde a 12 ohms. Vamos então para a letra B. Determine a resistência equivalente do seguinte circuito. Então, o que é que a gente observa? A gente vai começar resolvendo a partir daqui, desse lado direito. O que é que a gente observa? As resistências aqui, de 10 e 5 estão em paralelo. Então, isso vai ficar o quê? 10 em paralelo com 10. Vamos obter uma resistência de 5. Aqui, vai obter uma resistência de 5 ohms, que vai estar em paralelo com 5. Logo, esse circuito todo pode ser substituído por uma resistência de 5 em paralelo com 5, que é igual a 2,5 ohms. Aqui é a mesma coisa, nós temos 3 resistências de mesmo valor. Logo, o paralelo delas pode ser obtido por uma resistência de 30 sobre 3, que é igual a 10 ohms. Logo, todo esse circuito aqui
vai ser substituído, todo esse circuito aqui, ó, do lado direito, vai ser substituído por uma resistência, que eu vou chamar aqui, ó, de R1, que é 2,5 mais 20,5 mais 30 mais aqui, que nós obtivemos, 10. Mais 10. Isso daqui somado vai dar 63. 63 ohms. E aí o que é que nós temos? Então, essa resistência de 63... Essa resistência de 63, substituindo todo esse circuito aqui do lado direito, ela vai estar conectada a outra... 63, eu escrevi 62 por engano. 63 vai estar aqui, ó, em paralelo com outra resistência de 63. Então, nós podemos substituir por uma outra resistência, essas duas, por uma outra resistência aqui, que eu estou desenhando em azul, de 63 sobre 2 ohms. E agora nós vamos simplificar essas duas resistências aqui em paralelo e essas duas em paralelo. Então, fazendo 60 em paralelo com 20, 60 vezes 20, dividido por 60 mais 20. Isso daqui vai ficar igual a 1.200 dividido por 80, que corresponde a 15 ohms. E aqui, simplificando essa daqui, ó, 60 em paralelo com 15, 60 em paralelo com 15, é igual a 60 vezes 15, dividido por 60 mais 15. 60 vezes 15, vamos ver quanto é que dá. Deixa eu ver a calculadora aqui, só um minutinho. 60 vezes 15, dividido por 60 mais 15, que é 75, 12 ohms, então isso daqui vai dar 12 ohms, exatos, né? 12 ohms. E nós vamos ter, então, o que? A nossa resistência total equivalente do circuito. Resistência equivalente será, então, 2,5, aqui, 2,5, mais 60 em paralelo com 20, 15, nós obtivemos 15 aqui, mais 63 sobre 2, mais 60 em paralelo com 15, que deu 12 ohms, mais 40. Isso tudo somado, nós iremos obter 101 ohms. Pronto, vamos para a nossa questão 4. Dois resistores R1 e R2, ambos de 15 e 30 respectivamente, são associados em paralelo. A associação é aplicada a uma DDP de 80 volts. Qual será a intensidade da corrente na associação? Então, ele deu dois resistores em paralelo. Dois resistores em paralelo. Um de 15 e outro de 30. Nós vamos calcular, e aqui você tem os pontos, né? Sobre esses dois pontos vai ser aplicada uma DDP, ele quer que você calcule a corrente. 15 em paralelo com 30 vai ficar 15 vezes 30, que é 450, dividido por 30 mais 15, que é 45. Vai ficar, então, isso daqui 10 ohms. Então, nós temos uma resistência equivalente no nosso circuito de 10 ohms. E qual é a tensão sobre estes pontos? Nossa tensão, representar aqui V, é igual a 80 volts. Logo, quanto será a corrente? A corrente é a tensão, 80, dividido pela resistência equivalente, 10. Isso vai ficar igual a 8 amperes. Vamos para, sim, 8 amperes. Qual é a letra? Letra D. 5. Dispõe-se de 3 resistores de resistência 300 cada um. Para se obter uma resistência de 450, utilizando-se os 3 resistores, como devemos associá-lo? Ora, 450, que é o que ele quer obter, é igual a 300 mais 150. Nós já temos um resistor de 300. Como a partir de 2 resistores nós podemos obter uma resistência de 150? Então, nós vamos colocar esses 2 resistores em paralelo. Eu tenho aqui, ó, um resistor de 300 em paralelo com outro de 300, porque eu sei que 2 resistores em paralelo de mesmo valor, nós obteremos uma resistência equivalente de 150, metade.
E isso daqui em série com outro de 300. Certo? Porque se nós fizermos assim, nós obteremos aqui 300 em paralelo com 300 na resistência equivalente de 150. 150 em série com 300 vai dar uma resistência de 450. Então, será 2 em paralelo, ligados em série com o terceiro. Sexta e última questão. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então, ele quer a resistência equivalente da seguinte associação de resistores. E sabendo que a DDP entre A e B é 24 volts, calcule a corrente total deste circuito. Então, primeiro obter a resistência equivalente. Aqui nós temos 4 resistores em paralelo. Então, esses 3 resistores de 4 ohms em paralelo. Então, isso vai dar uma resistência, aqui é o que eu vou chamar de R1, igual a, se são os mesmos valores, a resistência equivalente é 4 sobre 3 ohms. Certo? Isso tudo, então, vai estar em série com resistência de 4 e outra de 4. Então, qual é a nossa resistência equivalente? 4 mais 4 sobre 3 mais 4. Isso daqui dá representando forma de fração irredutível, né? 8 mais 4 sobre 3, que vai ficar 28, exatamente 28 sobre 3 ohms. Que pode ser aproximado, dividindo isso daqui, né? Aproximadamente 9,33 ohms. Agora ele quer calcular a corrente total. Se eu já tenho a minha resistência total do circuito, a resistência equivalente, como é que eu calculo a corrente? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Então, vai ficar, qual é a tensão que ele falou? 24 volts. Então, vai ficar 24 dividido pela resistência equivalente, 9,33. Isso daqui vai dar aproximadamente 2,57 amperes. Então, está aí resolvido a nossa primeira prova de eletricidade. Valeu, até mais, até a próxima questão. Tchau, tchau.